Sensores, radiação eletromagnética, superfície terrestre, elementos fundamentais para o sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto é a técnica usada para registrar imagens da superfície terrestre sem que haja contato direto entre o sensor de captação e a superfície. Esse rastreamento é feito por satélites ou aeronaves e passa por 3 fases. Primeiro, um sensor recebe e registra a energia gerada pela radiação eletromagnética. Em seguida, as informações numéricas são processadas e analisadas. E então esses dados são convertidos em informação geográfica e passam a fazer parte de um banco de dados, por exemplo. Para entender melhor o sensoriamento remoto, é preciso conhecer como as ondas eletromagnéticas funcionam, interagem com os alvos terrestres. Elas estão mais presentes em nossa vida do que imaginamos, desde o simples ato de ligar a televisão, falar ao celular, acessar a internet via Wi-Fi ou simplesmente aquecer o alimento em um forno de micro-ondas. Raio-X e infravermelho também são exemplos de comprimento de ondas. O conjunto dessas ondas é chamado de espectro eletromagnético. Para termos uma ideia, o olho humano é sensível apenas a uma faixa de frequência que chamamos de faixa do visível, passando pelas faixas do azul, verde e vermelho. Mas além dessas faixas, os sensores conseguem captar também os comprimentos de ondas que não são visíveis ao olho humano, como os raios infravermelho, ultravioleta e gama. Assim, é possível fazer uma análise completa sobre uma determinada região. Por exemplo, para saber se em uma área de floresta existe mais ou menos água, coletamos informações do infravermelho. Já as micro-ondas captadas pelos radares ajudam a mensurar a umidade do solo. Para que um objeto possa ser detectado pelos sensores remotos, ele precisa ser estimulado por uma fonte de energia. Essa fonte pode ser natural, como a luz do sol, ou artificial, como nos radares. Existem 2 tipos de sensores, passivos e ativos. Os sensores passivos não têm fonte de energia própria. Como dependem da luz do sol, só conseguem captar imagens com nitidez durante o dia. Os sensores ativos possuem fonte de energia própria. Trabalham tanto de dia quanto à noite e captam um comprimento de onda maior. Como não são afetados pelas condições atmosféricas, seus sinais atravessam nuvens, fumaça ou nevoeiro sem problemas. Os sensores podem ser classificados como ópticos ou de radar. Os ópticos atuam basicamente nas faixas do visível e do infravermelho. Já os sensores de radar operam nas micro-ondas. Dentre os inúmeros tipos de sensores, 2 têm destaque no sensoriamento remoto. O aerotransportado, que, acoplado a uma aeronave, faz fotografias aéreas da superfície, e o orbital, representado por satélites localizados aproximadamente ao intervalo de 400 a 36 mil quilômetros de distância do nosso planeta. Um satélite é formado por painéis de detectores e vários equipamentos de recepção e transmissão. O primeiro satélite foi lançado ao espaço em 1957 pela antiga União Soviética. O Sputnik 1 transmitia apenas sinais de rádio e ficou em órbita por 6 meses. Hoje, com os avanços tecnológicos, satélites podem ficar em órbita por vários anos, enviando e recebendo informações do nosso planeta. Existem 3 tipos de órbita: heliosíncrona ou polar. O satélite acompanha a trajetória do Sol, assim as regiões são observadas na mesma hora solar local. Ascendente ou descendente, referência ao movimento que o satélite faz para captar informações tanto de dia quanto à noite. A órbita ascendente registra o lado escuro do planeta e a descendente o lado iluminado pelo Sol. Geoestacionária, localizada na exosfera a 36 mil quilômetros de distância da Terra, ficam os satélites meteorológicos, que observam sempre as mesmas regiões e não se movimentam ao redor do planeta.
Satélites geram diversas informações, como as imagens usadas em sensoriamento remoto. Uma única imagem pode ser formada por milhares de pixels, e é o nível de detalhamento de cada pixel que determina a sua resolução. São 4 tipos de resolução: espectral, definida pela quantidade de faixas espectrais captadas pelo sensor e pelo intervalo de comprimento de ondas em cada uma dessas áreas. Espacial, é utilizada para diferenciar objetos na superfície da Terra. Corresponde ao espaçamento dos pixels nos eixos X e Y. Radiométrica, mostra como o sistema diferencia os detalhes de uma imagem na escala de cinza. A profundidade do pixel é expressa em bits. Temporal, é referente ao tempo que o sensor leva para registrar 2 imagens consecutivas de uma mesma região. O satélite MODES, por exemplo, faz este trabalho a cada 2 dias. O Landsat-TM5 leva 16 e o Sibers HRC 130 dias. Vamos conhecer algumas plataformas. ALOS, Advanced Land Observing Satellite. É um satélite japonês composto por 3 sensores. PRISM, Panchromatic Remote Sensing Instrument for Stereo Mapping. Avenir, Advanced Visible and Near Infrared Radiometer Type 2. E PALSAR, Phased Array Type L-Band Synthetic Aperture Radar. Lançado em 2006, o ALOS atua nas faixas do visível e do infravermelho, captando informações da Ásia e do Pacífico. E está em órbita a 692 quilômetros da Terra. Sua resolução temporal é de 46 dias. ASTER, the Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer, possui 3 sensores. VNIR, Visible and Near Infrared Radiometer. SWIR, Shortwave Infrared. TIR, Thermal Infrared. Lançado em 1999 pelos Estados Unidos, em parceria com o Japão, fornece dados sobre vegetação, geologia, recursos hídricos e fenômenos naturais. Está localizado a 705 quilômetros de distância da Terra. Sua resolução temporal é de 16 dias. Sibers 2B, China-Brazil Earth Resources Satellite. Possui 3 sensores. CCD, Charge Coupled Device. Double-Fi, Wide Field Imager. HRC, High Resolution Camera. O Sibers 2B foi lançado em 2007 e está localizado a 778 quilômetros de distância da superfície da Terra. A resolução radiométrica é de 8 bits. E temos então o Landsat, um dos mais conhecidos em operação. Como parte do programa espacial americano, são 2 sensores, TM e ETM. Atua em 7 bandas espectrais com uma resolução radiométrica de 8 bits e resolução temporal de 16 dias. Entre as principais instituições captadoras de imagens de satélites no mundo estão a NASA, nos Estados Unidos, e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, no Brasil. Os dados coletados são fundamentais para as ações de proteção às áreas de floresta, por exemplo. No Brasil, é o trabalho de monitoramento da Amazônia, feito pelo INPE, que ajuda a cuidar de um dos mais belos e ameaçados biomas do planeta.